validação de dados no lado cliente e no lado servidor, né? É importante esse negócio, precisa fazer, qual que é a importância de validar esses dados, por que tem que fazer, onde, quando, como. Fica ligado aí, porque está começando mais um. É isso aí, né? Segurança é um dos itens mais importantes aí nos nossos sistemas, talvez até o mais importante, porque não importa o que o sistema faça, se ele não tiver segurança e puder ser quebrado por conta de alguma brecha, você tem um belo de um problema, de um pepino na mão, né? Por isso que é importante que o seu sistema tenha segurança. E quando estamos falando de segurança, basicamente estamos falando de validação de dados, tá? Sejam de dados de autenticação de um usuário ou dados, por exemplo, para saber se determinadas informações que estão chegando no seu sistema estejam corrompidas ou não, né? Ou o tal do SQL injection ou outros comandos injection, que é uma arte, digamos assim, de mudar alguns parâmetros que o seu sistema permite receber, colocando códigos maliciosos, né? O que é o código malicioso, né? Aquele código que... Não é isso, tá? Códigos maliciosos são códigos que vão tentar burlar a segurança do seu sistema. E ao invés de receber o nome André, pode acabar recebendo um nome como delete tudo aí no seu banco de dados. Ok? Bom, eu não vou me aprofundar sobre o SQL Injection particularmente, mas eu vou me aprofundar sobre validação de dados lá do cliente-servidor, tá? Um pouquinho desses conceitos. Primeira coisa, o que é o lado cliente e o que é o lado servidor, né? Para você que não está familiarizado com esses termos, o lado cliente e o lado servidor são dois lados diferentes. O lado servidor é onde fica centralizado o seu sistema. E o lado cliente é o lado onde o seu cliente consegue visualizar e interagir com o seu sistema. Por exemplo, o lado servidor do Facebook são servidores super parrudos que ficam em algum lugar da internet, tá? Mas vamos simplificar aqui, eu não sei onde ficam, mas vamos supor que fique lá no Vale do Silício, né? Naquela região lá das startups americanas e tudo mais. Vamos supor que fique então, sei lá, Palo Alto, Cupertino, não sei exatamente que cidade. Mas faz de conta que fica em Cupertino. Só que você não precisa ir até Cupertino para acessar o seu Facebook. Você precisa? Não, você não precisa. Quando você acessa do seu PC, do seu notebook, você está acessando uma plataforma criada para rodar no lado cliente, ok? Que é o seu navegador, é o seu Google Chrome, o seu Firefox, o seu Internet Explorer. E esse é o lado cliente, então, do Facebook. Ah, mas André, eu acesso o Facebook do meu celular. E o que acontece agora? Hein? Pode me dizer? O seu celular também. Ele tem uma plataforma específica, que o Facebook desenvolveu, oferecendo uma plataforma cliente para você acessar o Facebook a partir do seu celular, tá? Então isso é lado cliente, lado servidor, ok? Servidor é onde ficam centralizadas as informações e a lógica do negócio, e o lado cliente são as plataformas oferecidas para você interagir com a lógica que está lá do outro lado, tá? Então quando você posta algo no Facebook, o seu aplicativo do lado cliente manda para o lado servidor pela internet, né? Manda até lá um código falando, olha, o André quer postar na timeline dele esse texto com essa foto. Lá no lado servidor eles processam e te devolvem falando, olha, tá aqui então o resultado da sua postagem. Tá, isso vale para vários tipos de sistema. Para você que estuda online na SoftBlue, é a mesma coisa. Quando você acessa no seu navegador, você está na nossa plataforma, né, no nosso lado cliente, mas a lógica fica do lado servidor. E qual que é o esquema então de validar os dados no lado servidor ou no lado cliente? Primeiro, obrigatoriamente você vai sempre validar os dados pelo menos no lado servidor, ok? Que é o lado mais importante, que é o lado que fica centralizado onde você hospedou o seu sistema. Porque você vai receber dados externos, sejam do seu lado cliente aí que você forneceu, né, dessa plataforma,
ou maliciosos que não façam parte dessa plataforma, mas vamos supor usuários com conhecimentos avançados que consigam simular essa plataforma por você e vão tentar burlar o seu sistema. Então, você vai sempre validar do lado do servidor primeiro, obrigatoriamente, tá? Então, quando um usuário manda para o site da SoftBlue, sei lá, o nome de usuário e senha, antes de eu testar no banco para ver se está válido, eu verifico no lado do servidor, falo, esse e-mail que ele está usando para se autenticar é um endereço de e-mail válido? Porque às vezes o usuário não mandou e-mail, às vezes ele manda o nome dele, às vezes ele manda o número do celular, às vezes eles mandam um código malicioso. Então a gente precisa bloquear isso, né? Então no servidor a gente recebe e fala, isso aqui que nós queremos receber como sendo um endereço de e-mail é um endereço de e-mail, aí nós temos uma função no lado do servidor que valida isso. Se for, tudo bem, vamos para a senha. Esse campo senha aqui, que esse rapazinho aqui está mandando, é uma senha válida? O que é uma senha válida? É uma string que contém entre X e Y caracteres, ou é um código SQL, ou é qualquer coisa maliciosa? A gente valida isso e então, opa, é um e-mail válido, é uma senha. Agora sim, vamos no banco ver se para este usuário é essa senha que está batendo, ok? Então essa é a validação do lado do servidor. E que validação no lado do cliente poderia ser feita nesse caso? Será que a gente validaria se a senha está certa no lado do cliente? Não, porque o lado do cliente contém informações públicas, tá? Então tudo que você vê no lado do cliente nada mais é do que um código-fonte sendo renderizado e executado pelo seu navegador ou pelo seu aplicativo do celular, né? Ou o meio que você estiver utilizando para acessar esse sistema. Então, nesse caso, é importante validar no lado do cliente outras coisas, mas não se a senha daquele usuário é aquela, porque qualquer um que tiver acesso ao código-fonte vai bater o olho, vai falar, poxa, se a senha é essa, eu simulo uma transação aqui, engano o sistema e vai conseguir acessar, né? Mas no lado do cliente tem coisas assim que nós podemos validar, como por exemplo também a validade do endereço de e-mail e a validade do campo senha. E não, observe que não estou falando se aquela senha é a certa para aquele usuário, mas se o campo e-mail foi digitado mesmo um e-mail e se o campo senha foi digitado mesmo uma senha. E por que fazer esse tipo de validação no lado do cliente? Observe que quando o seu usuário vai escrever o e-mail e faz de conta que ele esqueceu o arroba, né? Digitou rápido ali, saiu um e-mail que não tem arroba. Aí digitou a senha enviar. O que acontece nesse momento? O navegador do usuário usa a internet para mandar uma requisição para o servidor que processa isso, detecta que o e-mail não é válido, envia pela internet uma resposta para esse usuário que interpreta na tela dele falando o seu e-mail está inválido. Olha só, você usou o tráfego e consumiu internet para enviar os dados, o servidor utilizou memória e processamento para alocar um tempo para processar seus dados e mandar uma resposta que também ocupou dados de tráfego da internet de novo para voltar até você e falar que os dados eram inválidos. Além de todos os recursos que eu estou citando dessa infraestrutura, às vezes o tempo, né? Às vezes leva um segundinho quando é rápido, às vezes leva um pouco mais, às vezes você está num momento que não está pegando o sinal do celular, está super lento, leva 40 segundos para dar essa resposta. Então você pode poupar isso, né? Se você tiver já um código, no caso de sistemas web, você pode já ter um código JavaScript que já valida se o endereço de e-mail digitado pelo usuário é um e-mail válido. Se está faltando arroba, já ali no seu lado cliente já tem um código que antes de enviar para a internet ele já valida ali, né? O JavaScript funciona do lado do cliente, tá? É por isso que eu estou citando esse exemplo. Então, nesse caso, você já verifica no próprio navegador antes de enviar para o servidor, antes de consumir recursos da internet, antes de consumir recursos lá do servidor de processamento, memória e CPU, você valida aqui. Fala, pô, amigão, seu e-mail está digitado inválido. Ah, beleza, já arrumo aqui. Ok, agora está válido o e-mail? Ok. A senha também é uma string entre tantos caracteres? Beleza. O cliente fez o que ele pôde. Ele pode ter até digitado o e-mail errado, o e-mail, um segundo e-mail que ele tem que não é desse sistema, mas do ponto de vista do que você podia validar, você validou. Agora sim,
manda para o servidor. Tranquilo? Acho que ficou um pouquinho mais claro, né, sobre a importância da validação de dados em ambas as extremidades do processo. Lembrando que se você for escolher só uma, você tem que escolher a do servidor, tá? Se você não fizer a do servidor e fizer a do cliente, pessoas com bons conhecimentos, mal intencionadas, vão simular o lado do cliente enviando dados que não vão passar pela sua validação do dado cliente, tá? Ou seja, vão chegar dados corrompidos, dados maliciosos e você vai ter problemas aí no seu sistema, tá? Então valide os dados sempre dos dois lados e principalmente no lado servidor, sempre imagine que os seus usuários possam vir a enviar dados maliciosos, tá? Isso acontece a cada, sei lá, a cada X usuários que você venha a ter, principalmente em volumes massivos, tá? Mais maiores de grande. Isso, André, ficou excelente essa aí, ficou ótimo. Tá, então quando você mexe com sistemas com muitos usuários, Facebook é o maior exemplo deles, né? O maior portal da internet aí hoje, acredito que seja o Facebook, com o maior número de acessos aí. Então imagina a quantidade de códigos maliciosos que eles não devem receber. Tem que tratar isso aí mesmo, tá? Usa esse vídeo como base para você começar a ficar mais atento em relação a isso e dar uma pesquisada, né, sobre SQL Injection, sobre outros códigos maliciosos e formas de proteger os dados que você vai receber no seu sistema, tá? Eu especifiquei sistema web, foi apenas um exemplo. Se você vai criar um aplicativo para smartphone ou qualquer outro tipo de aplicativo que se comunique via internet com outro dispositivo, seja um servidor ou qualquer outra coisa, você vai precisar sim tomar cuidado com isso. Ok? É isso aí então, moçada. Nos vemos em breve pelos vídeos aqui da SoftBlue. Dá uma olhadinha na nossa playlist aí, tem vários outros vídeos bem legais abordando vários temas aí do mundo da programação. Nos vemos em breve, um forte abraço e até mais.